No caso dele, o intestino preso, o que tem que fazer? Ele tá sentindo o intestino preso. O que ele tem que fazer? Ele vai aonde primeiro? Vai no coloproctologista, tá? Mas assim, ó, essa tua pergunta é tão complexa, Vilela. É tão complexa. Divide ela pra mim como deveria... Tá, vamos lá. Porque assim, ó, eu digo pra muitos colegas assim, ó, se algum colega passa no corredor do hospital e me diz assim pra mim, Lemos, como alguns me chamam, Lemos, eu tô com uma paciente com o intestino preso. Que remédio você me recomenda pra ela? Ou o meu familiar tá com o intestino preso. Quando a pessoa me faz essa pergunta, eu penso comigo, eu não sou indiscreto, mas eu digo assim, essa pessoa não entende nada do que está perguntando. Porque a constipação intestinal, que é sinônimo de intestino preso... Sei. É a constipação intestinal. É o nome correto de intestino preso. Tá? É uma doença e não um sintoma. É o efeito, não a causa. Na verdade, é abordado hoje em dia a constipação intestinal como se fosse, sabe o que? Uma pressão alta. É mesmo? É como se fosse um problema renal. Entendi. É como se fosse uma asma. E a constipação intestinal ela é dividida. Ou o teu intestino, o teu cólon, que é a parte do intestino grosso, ele tem dificuldade no movimento, que nós chamamos de inércia colônica. Tá. Ou o problema é na saída, que nós chamamos aí de bloqueio defecatório. Ele pode ser isso? Você já resolveu ou não? Ainda não. Ele tem que descobrir. Tem que descobrir Tem que ainda. descobrir se é uma inércia colônica, que é um problema de funcionamento de intestino, Tá. ou se é um problema de bloqueio defecatório. Está trancando a saída. Entendi. Porque, na verdade, é muito diferente a abordagem. Por exemplo, bloqueio defecatório, tranca na saída. Não pode ser usado fibra. E hoje em dia não está moda, né? Tudo rede social, como a fibra. Você come muito fibra ou não? Então, a última vez que eu fui ao médico, ele pediu para que eu comia bastante aveia, comia bastante... Cereal? Cereal, exato. E aí ele falou para eu dar porque estava começando a dar azia em mim por causa disso. E, na verdade, se o Lene tivesse um bloqueio defecatório, não pode comer fibra. Entendi. Então, por exemplo, o seguinte, ó, outra coisa interessante. A mulherada é trancada do intestino. Total. Tá? Minha mulher mal vai ao banheiro. Estima-se que 2,2 bilhões de mulheres no mundo, nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo, são constipadas. Caramba, é muita coisa. Só que assim, ó, de cada 1.000 mulheres, tem um homem trancado. O Lene é um. E eu sou o contrário. De 1.000, vou muito ao banheiro. Por quê? É a primeira pergunta, tem vários fatores. Eu queria entender por que quê? afeta mais as mulheres primeiro. Essa é uma pergunta que muitos médicos fazem, muitos colegas são da área. Por que a mulherada é trancada? Primeiro motivo, o hormônio delas. O estrogênio que corre na circulação delas, ela tem uma tendência de trancar o intestino. E o testosterona que corre nas nossas veias faz o intestino funcionar. Então quer dizer que o Lene tem menos hormônio? Não quer dizer isso aí não. Isso é explicação só a diferença entre sexo masculino e sexo feminino. E outro conceito, Vilela. Se a pessoa não defeca todos os dias, é problema? Sabe que pessoas, vocês não têm noção, não é a área de vocês, as pessoas vivem por causa do intestino, Vilela. Como assim? Se não defeca durante o dia, a pessoa fica enlouquecida. É laxante pra cá e não defequei hoje. Lá na nossa tem até região... aquele termo, enfesado, né? Só que lá na nossa Sabia região... que enfesado vem disso. Né? E tem um outro termo que nós usamos lá, que você não sei se já viu alguma vez falar nisso aqui. Não. Lá, nossa região diz assim, eu não fui aos pés. Já viu esse termo? Não, o que é isso? Todo o Rio Grande do Sul, ninguém fala assim, eu vou defecar. Eu não fui aos pés. Eu não fui aos pés? É um termo muito antigo, quando não existia o banheiro sanitário, que na verdade era uma privada aberta. Era um buraco, né? Que as pessoas colocavam os 2 pés e se acocavam. E daí você... Já foi em banheiro assim, cara? E aí, é uma louça que você apoia o pé e fica um E aí o que tu faz? Aí você vai... Aos pés. Aos pés. E eu te digo que essa seria a posição correta de defecação. É mesmo? Com toda certeza. Porque tá mais aberto? Com toda certeza, porque tem uma fisiologia da região do reto do ânus ali. E as mulheres, só por este motivo, tem vários outros, tá? Às vezes algumas gestações, uma série de motivos, problemas de tireoide, elas são constipadas. Só que o conceito de constipação é o seguinte. Primeiro alerta. Constipação intestinal só é para pessoas que passam mais do que 3 dias sem defecar. O intestino só começa a se dilatar, megacólon, e se angular, a sigmoidocélis e enterocélis, depois de... Terceiro dia. Então, às vezes, tem pessoas que viajam longe. Doutor, eu defeco de 2 em 2 dias. Eu digo, pode ir embora. Pega o teu dinheiro e vai embora. Tranquilo. Quando passa o 3º dia sem defecar, aí você tem que procurar um coloprocto. Essa é uma grande lição. Eu acho que eu nunca passei um dia sem defecar. Mas é tranquilo também. Tranquilo. Só que é assim o seguinte.
O que é normal de defecação? 1 vez a cada 3 dias ou até 3 vezes no dia. Mais que isso também é patológico. Ah, defeco 4, 5 vezes ao dia. Vai no coloproctologista. Eu vou muito ao banheiro. Tá? Vai no coloprocto. Tá? Vai ver se não tem alguma intolerância alimentar, se não tem um intestino irritável, que é a doença da moda agora de todas as juventudes, pessoas com menos de 50 anos, que está aparecendo também pessoas com até 60 anos agora, que tem relação com a parte do sistema nervoso, ansiedade, responsabilidades, a vida agitada que nós vivemos. Tá? Ou às vezes alguma retocolite, alguma doença de Crohn. Tá? Então, conceito. Se defecar de 3 em 3 dias e sentir-se pleno, ok. Ou até 3 vezes num dia. Porque assim, ó, Vilela, as pessoas que têm problema de defecação, a pessoa vive em volta do seu intestino. Tu não tem noção. Porque elas procuram tanto o coloproctologista. Elas ficam transtornadas, Vilela. Afeta... O psicólogo total. É mesmo? A doutora, não defequei, eu tô com dor de cabeça, eu tô com problema no meu estômago, eu tô com isso aqui. E muitas vezes... por que dá Vilela, dor de cabeça? Nem toda dor de cabeça tem a ver com o intestino preso. Primeiro tá. de tudo. Porque o pessoal diz, eu tenho dor, eu tenho intestino preso e eu tenho dor de cabeça. Eu digo, não. Até pode ter essa relação, mas não é uma relação direta sempre. Entendi. Tá entendendo? E, na verdade, tem que ser tratada a constipação intestinal. Não fique tomando laxantezinho. Tá? Ah, eu tomo isso aqui. Não vou citar nomes aqui, Vilela, tá? Nomes comerciais, mas assim, ó. Existem no Brasil laxantes que são ditos naturais. E muitas pessoas que estão ouvindo agora vão saber o que eu estou dizendo. Ah, doutor, eu tomo aquele específico, um natural. Eu escuto isso aqui, acho que umas 10 vezes por dia. E eu digo para as pessoas assim, sabia que esse natural é o mais irritativo, que vai prejudicar o teu intestino? Tanto, sabe como é que eu chamo laxante? Como? Falsos amigos. Que vão te ajudar no momento, mas vão te prejudicar mais adiante. É uma falsa sensação de que está te fazendo bem. Eu tenho vídeos no Planeta Sabe Intestino. como que eu chamo laxante? Paquito. Pô, de graça. Tomou Totalmente de Tomou graça. essa? Não tem nada a ver. Não, agora eu quero que você explique a piada. Tô zoando, cara. É só pra te... Cara. Só levou pela a bola. gratuidade. Levou a bola, levou. Sentiu. Sentiu. E, na verdade, tem tratamentos. Tem lubrificantes intestinais que não estragam o intestino. Pessoas que podem usar fibras, você usa fibras. Tá entendendo? Tem, obviamente, tratamentos. Então, hoje em dia não é só tomar um laxante e defecar. Então, deixa eu entender. Tem muita gente que toma regularmente e por fato de ser dito natural, acha que isso não tá fazendo mal pra ela. Vilela, a imensa maioria das mulheres toma laxante sem orientação de especialista. Alguém falou e ela Amiga, vai tomar. a prima. Eu digo- toma laxante aí. Vilela, o problema, eu digo, o grande problema é o vizinho, o amigo e o parente. É alguém Tá? que indica sem Indica, ter a toma menor... aqui, ó. Pra mim fez bem, toma tu aí. Tá E entendendo? não é assim, né? Claro que não. Tá entendendo? Não é assim. Pensa uma coisa comigo. Se dentro da área médica é tão difícil tratar a constipação intestinal, imagina pessoa leiga. É. Eu vou te dar um exemplo aqui pra tu entender. Não vou citar também o nome do hospital, senão vão relacionar logo o médico. Eu estava uma vez num hospital e me pediram uma avaliação de pacientes que estavam na UTI. E era uma UTI geriátrica, só de idosos. E me pediram a avaliação e 8 dos 12 pacientes que estavam lá dentro não estavam defecando há mais do que 10 dias. E me chamaram lá, fui lá. Tem uma coisa chamada fecaloma, você já ouviu falar? Fecaloma? Fecaloma. Não. Fecaloma é uma pedra que se forma no reto, que não sai com nada. Meu Deus, que só de imaginar, Lene. É um né? desespero. Ai, É cara. um desespero, tá? Isso aqui acontece o quê? Pessoas muito constipadas, mulheres é muito mais comum do que ter fecaloma, tá? Na verdade, assim, ó, a pessoa ou defeca e nunca esvazia tudo. Chama-se esvaziamento incompleto vai do reto. ficando resíduo Isso lá? é comum da mulherada. É mesmo? As mulheres me dizem, doutor, eu defeco e sai, mas eu sinto que não sai tudo. E muitas vezes fica isso aqui semanas, ó, defeca e fica um pouco lá dentro. Defeca, daqui a pouco, aquilo lá, vamos usar o termo popular para entender? Ele cimenta. Entendi. Ele cimenta. E não sai nada, nem gás nem fezes. E pode causar até uma obstrução intestinal. Pode acabar dilatando e perfurando o intestino da pessoa morrendo por causa do fecaloma. Só que fecaloma eu tenho que extrair ele, eu tenho que quebrar as fezes e tirar as fezes pelo Não ânus. tem remédio que quebra Não aquilo. existe, tem que Não quebrar. existe. A gente tem que fazer uma lavagem intestinal, que é um enema. Só que muitas vezes nem com enema, você tem que tirar com o dedo e quebrar. Isso é muito comum do dia a dia. É? Muito, muito comum do dia a dia. E em UTI, pensa comigo. As pessoas estão deitadas, certo? Mas não tem que abrir nada da Não, pessoa. tira por baixo. Tu só abre se dá o acaso de uma perfuração intestinal. Tá? Entendi. E as mães me levam muito crianças também com fecaloma. Já com- É uma judiaria, Putz. porque as crianças acabam defecando e às vezes acabam tendo medo de defecar, porque na criancinha acontece o seguinte, ó, já que estamos falando em intestino preso. É. As mães que têm filhos com intestino preso. O que acontece na mente
da criança que é uma mente muito imatura. Por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 aninhos. E ela defecou. E o cocô veio duro e doeu. O que ela passa na cabecinha dela? Cocô dói. Eu não vou defecar. Putz. Ela E fica aí, quando dá segurando. vontade, segura. Que é um dos hábitos que eu quero abordar logo contigo. Que é um dos hábitos que as pessoas têm que mudar no mundo. Não pode Tá. segurar. Não pode cocô. inibir reflexo defecatório. Nós vamos falar nisso aqui. Então, Tá. eu faço questão de falar contigo sobre esses hábitos aqui. Tá bom. Tá? E aí fica aquela... Não, então tá jogando um videogame, vendo um tablet, deu vontade. Não foi. Aquele dia ela não vai mais. Por quê? Porque geralmente o efeito de massa, o movimento peristáltico, na criança acontece uma vez no dia. Ah, tá. Se no outro dia fizer a mesma coisa, inibir, ela não vai. Putz. Foi semana retrasada, eu acho, teve uma mãe que me trouxe uma criancinha que tava 14 dias sem defecar. 14? 2 semanas. Coitada. meu Como Deus. chega mulheres que dizem assim pra mim, Aí tava com febre, com alguma coisa, não? na verdade, dor, barrigão desse tamanho. Ah. Tá entendendo? Olha o choro, olha o desespero da criança. Muitas vezes tem que anestesiar. Mas esperou chegar 14 dias? E assim, ó, e é muito comum também até médicos pediatras que não entendem do assunto acabar, às vezes, a criança com fecalome dando um remedinho por cima, não vai sair. Não vai, né? Tá com a rolha lá, Vilela. Tá com cimento, tá com uma pedra, tá com uma mureta lá. Tá entendendo aí? E esse médico me chamou na UTI e eu fui lá. A pessoa deitada. Toda pessoa que tá deitada e não se mexe muito tem tendência a ter intestino preso. Porque a caminhada, a atividade física faz o intestino se movimentar. É o Entendi. peristaltismo, tá? É um dos fatores que faz, tá? Porque tem mulheres, doutor, eu faço muita atividade física, meu intestino é preso. Tem outros fatores, tem fatores genéticos. Tem DNA envolvido, que teu intestino é preso porque é DNA. Porque tem pessoa que é careca e outra não. DNA. Tá entendendo? E eu cheguei lá e eu fui ver uma prescrição. E tinha sido prescrito para todos esses pacientes uma fibra. Porque fibra, a moda é dizer, até na classe médica, que é bom para tudo. É. Não E existe pra isso quem ser bom pra tudo. Não é. E para quem está trancado, para quem está deitado, para quem tem bloqueio defecatório, porque tu tá deitado, como é que tu defeca deitado, Vilela? Uma dificuldade. Uma dificuldade. É. Tá entendendo? Então, é proibido fibra. Eu tive que extrair muitos fecalomas, eu disse, retira todas estas fibras. Mas não é proteger, não, tu tem que usar lubrificante, não fibra. Então, aqui, ó, nós estamos quebrando um paradigma para dizer que fibra é bom para todo mundo. Fibra é muito bom, eu uso, eu indico para meus pacientes. Mas pessoas que têm constipação intestinal, eu tenho receio de orientar fibra sem primeiro passar por mim e fazer uma avaliação e alguns exames para ver se ela pode ser usuária de fibra. Porque tem muitas mulheres que dizem para mim, doutor, eu uso fibra e piorou meu intestino. Eu digo, é óbvio. Elas me chegam me dizendo como se fosse uma grande descoberta. Claro. Porque tem bloqueio defecatório. Teu problema é na saída, não é no movimento Entendi. intestinal.